Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Pastor Edson, pela generosidade e carinho dele, né? Ele pediu para que hoje a gente pudesse estar dividindo a palavra que nós ministramos hoje de manhã, né? Hoje de manhã foi um estudo bíblico, na escola dominical, como o pastor falou, todo domingo de manhã nós temos um estudo bíblico, cada domingo é um pastor, um irmão que ministra a aula, e coube a mim ministrar essa aula hoje de manhã. E durante a semana, como eu falei pela manhã, durante a semana, eu estava orando ao Senhor pedindo para que me desse o tema para poder tratar na escola dominical. E a gente foi uma semana difícil, né, onde nós perdemos pessoas queridas. E eu pedi ao Senhor, e o Senhor me deu essa palavra, a gente falar sobre algo que nos trouxesse esperança, né? Em Lamentações 3:21, o profeta Jeremias diz o seguinte: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E se tem uma coisa que nos pode dar esperança, é a ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele foi ressurreto, nós temos a esperança, a certeza que nós seremos também. Então, eu queria abrir com os irmãos a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós veremos praticamente todo o capítulo, mas eu não vou ler ele todo, não. Ao decorrer da palavra, nós vamos tratando dos textos aqui. Então, vamos lá. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, e o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. E por ele também sois salvos, se te retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora do tempo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Eu pulei para o versículo 12. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo dedicou esse capítulo 15, do versículo 1 ao 58, a tratar desse tema com os coríntios. Tema importante, que é o tema da ressurreição. O pastor Hernandes Dias Lopes, sobre esse trecho, ele faz o seguinte comentário: a ressurreição é o maior milagre da história. Ou é o maior milagre da história, ou é o maior embuste. Cristo venceu a morte, temos provas disso. Porém, se Cristo não ressuscitou, somos um bando de pessoas enganadas. Jesus saiu do túmulo, ou então uma mentira tem transformado o mundo. Com a ressurreição de Cristo, o cristianismo se mantém em pé ou cai. Na verdade, a cruz é o símbolo do fracasso e não de vitória. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Ele não poderia ser o Salvador que nós precisávamos. Ele seria apenas um embusteiro. É sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando. É sobre esse tema que ele está tratando com a igreja de Coríntios. O teólogo Baldes afirma o seguinte: a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. É o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. A ressurreição salva do escárnio a crucificação e imprime glória indizível. Por que o apóstolo Paulo tratou desse tema com os coríntios? Porque na igreja do Coríntios eles estavam sofrendo uma influência muito grande da filosofia grega.
E os gregos acreditavam que as pessoas, que havia de fato vida após a morte, mas não ressurreição. Que não haveria ressurreição, que o morto não poderia ser ressurreto de forma alguma. O Hernandes Dias Lopes faz o seguinte comentário: a igreja de Corinto tinha começado a abandonar a sua fé e a substituir a teologia pela filosofia grega. A filosofia grega acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava na ressurreição do corpo. Ela acreditava em vida futura, mas não na ressurreição. Os gregos acreditavam no dualismo filosófico. Para eles, o espírito era essencialmente bom, mas a matéria era essencialmente má. Para os gregos, o corpo seria o claustro, uma prisão da alma. Para o claustro, uma prisão da alma. Nada havia de bom no corpo. Então, os gregos inclinaram para o ascetismo ou o hedonismo. Eles adotavam o enclausuramento ou a licenciosidade. Ou seja, para os gregos, não havia possibilidade de ressurreição. E no corpo nós tínhamos que aproveitar essa vida. Havia duas posições: o ascetismo, que seria o caso das pessoas, já que elas quisessem se evoluir espiritualmente, elas que abandonassem os seus desejos, elas que levassem uma vida totalmente regrada, restrita, ou que aproveitassem essa vida, porque o viver a vida que era bom, o viver a vida, o hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer, só tinha razão de ser a vida se houvesse a busca pelo prazer. E, lamentavelmente, essa filosofia estava entrando dentro da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, o texto que nós acabamos de ler, ele ensinou aos coríntios que Cristo morreu na cruz por nós e que ele ressuscitou. E alguns deles estavam, inclusive, até aceitando que Cristo morreu. Concordaram com a palavra teve efeito para eles. Mas eles não estavam acreditando ou aceitando que eles seriam ressuscitados. Era um evangelho que estava pela metade. Era um evangelho que não se pode. Com Cristo não existe 99%. Com Cristo é 100%. 1% de diferença torna mentira toda a palavra do evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo está falando com eles, né? Quando Paulo pregou sobre ressurreição na Grécia, para os gregos lá em Atenas, o povo escarneceu-se de Paulo. Em Atos 17, 32, diz o seguinte, Paulo pregando lá em Atenas: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Então, o tema ressurreição, naquela época, era conflituoso. E as pessoas não queriam ouvir de ressurreição. Hoje, quando nós falamos de ressurreição, de manhã eu comentei que eu me converti em 1984. Então, já vai se fazer aí uns 36 anos, 37, né? Foi em fevereiro de 84, janeiro de 84. Então, 37 anos. Eu nunca ouvi em um púlpito de uma igreja um pastor dizendo que não há ressurreição. Não há discussão para nós em relação a isso. Mas essa filosofia estava entrando no meio da igreja de Corinto, né? Então, para muitos era incrível, eles não podiam acreditar isso. Por se tratar de um tema conflituoso, o apóstolo Paulo tirou um capítulo inteiro dessa carta para falar. E qual é o tratamento que Paulo dá acerca desse assunto? Logo no início, como nós vimos, ele sintetiza o evangelho em 3 fatos essenciais. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, ele foi sepultado. Terceiro, ele ressuscitou dos mortos. No versículo 3 ele diz o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as
Escrituras. 3 aspectos fundamentais da doutrina da ressurreição, Paulo traz para nós. Primeiro, a ressurreição é um fato histórico. A ressurreição é um fato que aconteceu, é um fato histórico, nós veremos daqui a pouco. Segundo, a ressurreição, no presente, deve ser tratada como um artigo de fé, em que pese seja um fato histórico, mas nós devemos também ter fé, recebê-la por fé. No 1 Coríntios 15, 12 e 19. E o terceiro aspecto, a ressurreição no futuro, como esperança bendita. Quando nós falamos em ressurreição, nós falamos de uma suprema esperança que Deus tem para nós. O título dessa mensagem é justamente a suprema importância da ressurreição de Cristo. Então, nós estamos falando justamente disso, dessa importância, dessa esperança. Há pessoas que estão perdendo seus entes queridos por Covid, por N e outras coisas, mas o Covid hoje em dia é o que realmente tem mais chamado a atenção. Nós sabemos que há uma esperança. A esperança que Deus tem preparada para nós é muito grande. E nós podemos viver e nos alegrarmos por essa esperança. Então, o primeiro aspecto, a ressurreição é um fato histórico. O apóstolo Paulo menciona 3 provas da ressurreição de Cristo. Primeira prova, a salvação dos coríntios, em 1 Coríntios 15, 1, 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Se Cristo não ressuscitou, não pode salvar ninguém. A sua fé, então, é vã. Paulo está falando para os coríntios. Vocês se converteram. Vocês têm experimentado a presença de Deus na vida de vocês. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Eles falavam em língua, eles profetizavam. Deus agia no meio daquela igreja. Ele falou assim, a principal prova é aqui, a presença de Deus. A vida de vocês é uma prova. A nossa vida é uma prova viva da presença de Jesus. Da ressurreição de Jesus. Então, a salvação dos coríntios. Então, aquela salvação seria uma mentira, seria um engodo, seria um embuste. A segunda prova dessa ressurreição são as Escrituras. As Escrituras sagradas falam de Jesus. E falam de Jesus não é 1 ano, 2 anos, 3 dias, 4 dias, não. Falam de Jesus há muitos anos atrás. No livro de Salmos, fala de Jesus há 1000 anos atrás. Em Isaías, 700 anos atrás. O apóstolo Paulo, então, diz o seguinte, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras. Sua morte não foi um acidente, não foi uma surpresa. Sua morte já estava escrita. Sua morte já tinha sido adiantada, já tinha sido prevista por Deus. Já estava escrito, tudo já estava profetizado que iria acontecer. Tudo conforme as Escrituras. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre isso. As profecias mais conhecidas nas Escrituras hebraicas, relativas à morte do Messias, Salmo 22 e Isaías 53. O Salmo 22 é especialmente surpreendente, uma vez que previu inúmeros elementos separados sobre a crucificação de Cristo, cerca de 1000 anos antes de ser crucificado. Aqui estão alguns exemplos. O Messias teria as mãos e os pés transpassados. Salmo 22, versículo 16. E esse texto é citado em João 20, 25. Os ossos do Messias não seriam quebrados. As pernas de uma pessoa eram geralmente quebradas, pois depois de crucificada, para acelerar a sua morte. Salmo 22, 17 e 19, 33. As pernas de Jesus não foram quebradas. Os homens iriam lançar sortes sobre a roupa do Messias. Salmo 22, 18. Esse mesmo texto vem referenciado em Mateus 27 e 35. Em Isaías 53, a profecia messiânica, conhecida como a profecia do servo do sofredor, também detalha a morte do Messias pelos pecados do seu povo.
quantos anos? Há 700 anos atrás. E diz o seguinte, Isaías fornece detalhes da vida e da morte. O Messias seria rejeitado, Isaías 53:3, que é referenciado em Lucas 13:34. O Messias seria morto com sacrifício vicário pelos pecados do seu povo, Isaías 59:5-9, e é referenciado em 2 Coríntios 5:21. Messias ficaria em silêncio na frente dos seus acusadores, Isaías 53:7, que é referenciado em 1 Pedro 2:23. O Messias seria sepultado com os ricos, Isaías 53:9. Referenciado em Mateus 27, 57 e 60. E o Messias estaria com os criminosos em sua morte. Irmãos, coincidência? Há 700 anos atrás, todos esses detalhes da morte e da ressurreição de Jesus Cristo já tinha sido profetizado. Já estavam nas Escrituras. Além da morte do Messias, a ressurreição dentre os mortos também é anunciada. A mais clara e a mais conhecida das profecias sobre a ressurreição é a escrita pelo rei Davi em Salmo 16:10, né? Também escrita um milênio antes do nascimento de Jesus. Diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Terceira prova de que Jesus ressuscitou, prova histórica. Cristo foi visto por várias pessoas. Nesse capítulo 15, o apóstolo Paulo faz questão de narrar essas provas históricas, aliás, provas históricas que existiam naquele momento. Olha só, no versículo 5, capítulo 15, versículo 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que um por nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos, e todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, o apóstolo Paulo está mostrando aqui que, naquele tempo, muitas pessoas viram a Cristo ressurreto no seu corpo de glória. Muitas pessoas. Primeiro Pedro, depois Tiago, os 12 apóstolos, depois foi visto por 500 pessoas, dos quais, naquela época, muitos ainda estavam vivos. E depois também foi visto por Paulo. Essas provas históricas são provas históricas da ressurreição. Como eu falei de manhã, não existe uma prova científica. Porque a prova científica é aquela que você pode repetir. Você repete, você leva para um laboratório, repete, e você sempre consegue os mesmos resultados e pode fazer os seus postulados. Provas históricas é diferente. Agora nós temos provas reais de que de fato aconteceu. Além das provas históricas, há também as provas morais, emocionais e existenciais. Isso pode ser verificado pela transformação da vida dos discípulos. Essa prova ela é irrefutável. Nós olhamos para um apóstolo Pedro, antes de Jesus ser ressurreto, nós vimos ele antes de receber o Espírito Santo, com medo, negando a Cristo 3 vezes, e na frente de criados. Mas depois que ele viu a Cristo ressurreto, depois que o Espírito Santo veio sobre ele foi levado na presença do Sinédrio. E aqueles homens que podiam, inclusive, condená-los, diante deles, ele falou que não podia negar a Cristo. Podia até morrer, mas ele não negaria a Cristo. Os 12 apóstolos morreram de maneira... O próprio apóstolo Paulo foi decapitado. Tiveram uma vida difícil, dura. Por quê? Porque foram transformados. Hernandes Dias Lopes fala o seguinte sobre isso. Aqueles homens ficaram trancados com medo antes da ressurreição, mas depois que Cristo se levantou entre os mortos,
esses mesmos homens se tornaram audaciosos, ousados, corajosos. Antes eles estavam trancados por medo. Agora eles são presos sem medo. Agora eles são presos sem medo. Então as provas são irrefutáveis da ressurreição de Jesus. Além dessa primeira parte que o apóstolo, desse primeiro aspecto que o apóstolo Paulo trata nesse capítulo 15, ele trata de um outro ponto importante, é que essa ressurreição, além de ter essas provas, ela tem que ser recebida também por fé. A ressurreição no presente é um artigo de fé. No versículo 12, ele fala o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a vossa fé, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Ou seja, o que eu estou pregando não vale nada. E a fé de vocês também não vale nada. E somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não houve remissão dos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Todos os nossos irmãos que morreram, que foram perseguidos, que sofreram por amor a Cristo, morreram em vão, segundo a argumentação do apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos, irmãos? Nós podemos crer na ressurreição de Cristo e negar que nós seremos ressurretos? Paulo está dizendo que não é possível. E sobre esses pontos, ele nos leva a refletir. Primeiro, um argumento lógico de Paulo, né? Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E também é vã a nossa pregação. E o próprio Paulo está falando, eu sou uma testemunha falsa. Eu que via Cristo ressurreto, sou falso. E todos os apóstolos, e todos os 500, seriam falsos. Não é possível desvincular a ressurreição de Cristo da ressurreição dos mortos. Negar a ressurreição de Cristo é negar, a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo. Por isso, Paulo faz essa pergunta, né? E a resposta: por que na igreja de Corinto as pessoas estavam defendendo a veracidade da ressurreição de Cristo, mas negando a possibilidade da ressurreição dos mortos? Era isso que estava acontecendo. As pessoas, olha, de fato, Cristo ressurgiu, ele foi ressuscitado, porque ele é filho de Deus. Só que nós não, né? Nós não. Eles fizeram a mescla do cristianismo com a filosofia grega. Fizeram a mescla do cristianismo com a filosofia grega. O segundo ponto é que negar a ressurreição de Cristo é despir a mensagem cristã de 7 pontos essenciais. Primeiro, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, estamos seguindo um Cristo morto, um Cristo que não salva, um Cristo que não serve para nada. Outro ponto que ele fala, é vã a pregação, é perda de tempo. O que nós estamos fazendo aqui, pregando e ouvindo a palavra, seria perda de tempo. Terceiro, é vã a vossa fé. Cristo não ressuscitou, nossa fé é baseada em uma mentira, em um embuste. Quarto, somos tidos por falsas testemunhas. Cristo não age em nossas vidas, Cristo não nos guia. Estamos dizendo que Deus fez algo que não fez, então nós somos uma falsa testemunha. Quinto ponto, permaneceis nos vossos pecados, é o que o apóstolo Paulo diz, né?
Paulo é enfático, no versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão. Não serviu para nada. Nós não fomos redimidos dos nossos pecados. A mesma sentença que foi lançada para nós lá no Éden, ela ainda está vigente, porque Cristo não ressuscitou, né? Se pensássemos assim. Os que dormiram em Cristo pereceram. Todos os nossos irmãos, naquela época Paulo falando que todos os irmãos que já tinham dormido em Cristo pereceram. E nós agora em 2021, imagina a gente olhar para trás, todos os nossos irmãos que lutaram com fé, firmes no propósito do Senhor, pereceram, morreram em vão, não é? Se Cristo não ressuscitou, não há esperança de vida eterna. Nós somos os mais infelizes, sétimo ponto, ele arremata. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, né? No versículo 19 ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Glória a Deus, porque a nossa esperança em Cristo não se limita somente a essa vida, como nós veremos mais adiante. A nossa esperança em Cristo também é para o porvir, também é para a ressurreição, também é para a parousia, para a segunda vinda de Cristo. Nós temos certeza absoluta que Ele virá, e nós, se estivermos vivos, quem sabe Ele vem amanhã. Se vier amanhã, nós vamos ser transformados, irmãos. Vamos ser transformados e teremos um corpo glorificado. Mas se Ele não vier amanhã, se vier depois da nossa geração, nós viremos com Ele. Nós viremos num cortejo lindo, maravilhoso, com os anjos, com Cristo. E aí nós receberemos o nosso corpo glorificado com o Senhor. Amém? Se Cristo não ressuscitou, o hedonismo é que tem razão. Vamos viver uma vida desenfreada. Comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. Então a gente pode fazer o que for. Não há razão para nos limitarmos. Então, não tem céu, não tem inferno, não tem a palavra. Conclusão do apóstolo Paulo. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Olha o que ele fala no versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele faz toda essa discussão, mas no final ele fala, mas de fato, Cristo ressuscitou. Nós não estamos correndo em vão. A pregação da palavra não é em vão. A nossa fé não é vã. Nós estamos crendo em um Deus verdadeiro, em um Deus que se levanta, em um Deus que interage conosco. E nós temos a certeza da vida eterna. Nós temos a certeza de que o sacrifício de Cristo não foi em vão. E que Ele ressuscitou. E que Ele reina sobre nós. Amém? Terceiro aspecto dessa palavra que o apóstolo Paulo traz para nós é a projeção para o futuro. É que no futuro há uma esperança bendita, irmãos. No futuro a esperança nossa é muito bendita, é maravilhosa. O que a palavra diz para nós, o que nos espera no futuro é muito bom. O que espera para aqueles que morreram é muito bom, aqueles que morreram em Cristo. E no versículo 35 em diante começa a dizer assim o apóstolo Paulo: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, sem dúvida, uma é a glória dos corpos celestiais e outra dos corpos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre as estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corpo na corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se num corpo
que fica doente, que fica cansado, que pega Covid, que tem câncer, que tem N coisas, mas semeia, mas ressurge num corpo glorificado, num corpo abençoado, num corpo dado por Deus para nós, né? Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, porém, é espírito vivente. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Nós estamos no natural, mas estaremos no corpo espiritual, corpo espiritual. O primeiro homem é formado na terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo, nós somos formados do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isto afirmo, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Como mortos, como nós vamos ressuscitar? A palavra de Deus está nos dizendo para nós. E o apóstolo usa três figuras, né? Três figuras muito importantes nesse texto acerca dessa ressurreição. A primeira figura que ele usa é a semente. O sepultamento de uma pessoa é como se fosse uma semeadura. O que nasce da semente é da mesma natureza. A semente, ela é semeada, você lança uma semente nela, né? E depois nasce uma linda planta, uma linda e viçosa planta. Aí ele quer fazer essa semelhança. Nós quando morrermos, nós somos lançados, o nosso corpo é destruído, mas quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar num corpo maravilhoso. Semeia-se num corpo corruptível. É esse nosso corpo, ele é corruptível. É um corpo cheio de problemas. É bom? Mesmo cheio de problemas, é bom esse corpo? É, meu irmão, né? Eu mesmo, apesar de todos os meus problemas que eu tenho no meu corpo, eu gosto dele, né? É com esse corpo que eu vou para todos os lados, é com esse corpo que eu venho aqui e prego. Eu gosto de jogar um tênisinho, é com ele que eu vou. Gostava de jogar futebol. Algumas coisas já não posso fazer mais pela limitação, mas eu gosto. Agora imagina o corpo incorruptível, porque o corpo corruptível, ele fica cansado, ele fica fraco, ele fica doente, mas o corpo incorruptível jamais ficará cansado, jamais ficará envelhecido, jamais ficará doente, jamais passará pela morte. É o corpo incorruptível. Semeia-se em corpo de desonra e ressuscita-se em um corpo glorioso. Corpo de desonra, deformado, doente, enfraquecido, corpo glorioso, será como um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Irmãos, vocês já pararam para pensar? Nós vamos ter um corpo semelhante com o corpo da glória de Cristo? Olha o que diz a palavra de Deus, ó. Em Filipenses 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar-se todas as coisas, para ser igual ao corpo da sua glória. Semeia-se o corpo em fraqueza e ressuscita-se o corpo em poder. Cristo, quando ressuscitou, ele entrava e saía de um local sem passar pela porta. Podia percorrer longas distâncias de um momento para o outro. O corpo ressurreto, ele não está limitado às leis da natureza. É isso que Deus vai dar para nós, irmãos. É isso que nos espera. É isso que está guardado para nós. Semeia-se um corpo natural e ressuscita-se um corpo espiritual. Em versículo 44 fala isso. Semeia-se um corpo natural e ressuscita-se um corpo espiritual. O corpo espiritual, os irmãos entendam, não é um corpo etéreo. Não é aquele corpo que eu quero pegar um copo e não consigo pegar. Que eu até passo, mas eu posso. É corpo, é corpo. O corpo de Jesus, embora espiritual, era tangível, podia se alimentar. O corpo, embora não precisasse, o corpo da ressurreição é espiritual.
no sentido de que não tem mais conflito entre o desejo carnal e o desejo espiritual. Reina supremo o espírito nesse corpo. Não há mais guerra existencial dentro dele. Aleluia, irmãos? Aleluia. Então, esse corpo é maravilhoso, é corpo. Ele dá uma segunda alegoria, uma segunda figura, que é a figura da carne. Deus é capaz de fazer diferentes tipos de corpos. Corpos para homens, para animais, para aves, para peixes. É capaz de fazer, se ele é capaz de fazer diferentes tipos de corpo, ele faz o corpo de um leão, o corpo de uma girafa, o corpo de um tubarão, faz o nosso corpo. Ele não poderá fazer um corpo espiritual especial para nós? Ele é poderoso para isso. O nosso Deus é poderoso. O que o apóstolo Paulo está falando aqui não é que os animais vão ressuscitar, não é isso. Ele só está dando um exemplo que Deus é poderoso para fazer o corpo que Ele quiser para nós. E se Ele está falando que vai fazer um corpo incorruptível e glorioso, é porque Ele vai fazer. E será algo maravilhoso, amém? Amém, aleluias. Terceira figura, figura dos corpos celestiais. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a do terrestre. Assim como há diferentes estrelas com fulgor diferentes, também haverá diferentes tipos de corpos que nós receberemos, segundo o nosso galardão. Né? Segundo o nosso galardão. Quais as implicações da ressurreição dos mortos? Há quatro áreas da experiência cristã que são atingidas em função dessa ressurreição. Primeira área é o evangelismo. Se há ressurreição, o evangelismo ele é impactado sobre essa doutrina. Segundo, sofrimento. Terceiro, a separação do pecado. E quarto, a morte. Vamos ver cada uma dessas áreas que a ressurreição impacta sobre as nossas vidas. Primeiro, o evangelismo. Em versículo 29, o texto fala o seguinte: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não necessitam, por que se batizam por causa deles? O apóstolo Paulo não está aqui defendendo o batismo de mortos. O batismo de morto é heresia, e era uma das heresias que estava na igreja de 1 Coríntios. Paulo não ensinou isso. Mas ele está falando, olha, poxa, vocês se batizam por causa dos mortos? Então, tamanha é a importância que vocês dão para a pregação do evangelho. O batismo dos mortos, ele é heresia, primeiro, porque a salvação ela é pessoal. Cada um temos a nossa responsabilidade diante de Deus. Ninguém pode escolher Jesus por outro. Segundo, a salvação, ela é nessa vida, ela tem que ser escolhida nessa vida. Ela tem que ser recebida nessa vida, e não depois que a pessoa morreu. Terceiro, porque o batismo, ele não é uma condição absoluta para a salvação. Jesus estava na cruz, e o ladrão da cruz reconheceu que ele era o Senhor, que ele era o Salvador, que ele era o Mestre. E Jesus falou, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi batizado? Não foi, não é? Mas recebeu a salvação? Então, o que eles faziam desse batismo, esse batismo de mortos, era besteira. Agora, o evangelismo, se nós confiamos que vamos ressuscitar, isso tem um impacto em nossas vidas. Porque nós vamos ressuscitar, Cristo ressuscitou, e nós nos sentimos, primeiro, agraciados com essa bênção, e segundo, impelidos a levar essa palavra para outras pessoas. Se eu sei que tem uma vida eterna, que Deus está nos escolhendo para isso, que está nos dando isso, eu me preocupo com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com o meu amigo, com aquela pessoa que eu não conheço, mas que pode ter direito também. Então, tem esse impacto. O segundo impacto é no sofrimento. No versículo 30 a 31 diz o seguinte: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos. Paulo está argumentando o seguinte: ora, se os mortos não ressuscitam,
Se Jesus não ressuscitou, o que adianta? Agora, se os mortos ressuscitam, se Jesus ressuscita, essa pregação tem toda uma relevância. E o meu sofrimento não é um sofrimento em vão. Eu não estou sofrendo em vão. Jesus falou que a gente não ia sofrer, irmãos? Falou isso? No mundo será tudo bom, tudo azul, tudo maravilhoso, ninguém vai sofrer. Falou isso? Não. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas nós devemos ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu. E porque ele venceu, nós também vamos vencer. Nós também já somos mais do que vencedores. Porque ele venceu. Então, o sofrimento que nós temos nessa terra, às vezes é por uma doença, às vezes por um problema financeiro, por um problema de família, não sei qual. Nós passamos por esse sofrimento, mas nós sabemos que Deus está conosco. E esse sofrimento não é em vão. Em 2 Coríntios 4,17, a palavra de Deus diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando eu paro para pensar no que Deus tem reservado para mim, como vai ser bom, todo o sofrimento que eu tenho agora passa a ter uma comparação mínima, passa a ter um peso mínimo diante do peso da salvação, diante do peso de glória que diz a palavra. Outro aspecto importante que a doutrina da ressurreição opera em nós é justamente a separação do pecado. Como nós somos escolhidos para Deus. Em Efésios 2,9, a palavra de Deus diz que nós somos salvos para as boas obras, que Deus opera em nós e o Espírito Santo opera, uma vez salvos, e nós começamos a fazer boas obras. Não por nós, mas pelo Espírito que está em nós. E aí tem tudo a ver, tem toda uma importância. Nós queremos nos afastar do pecado e o próprio Espírito vai nos levando a nos afastar do pecado. No versículo 33 ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque ainda não tens conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Quem não tem conhecimento, quem não tem fé no Senhor, não quer andar uma vida segundo a vontade do Senhor. Essa ressurreição, ela impacta na nossa vida também em relação ao pecado. A crença na ressurreição dos mortos nos leva a fugir do pecado e a usar os nossos corpos como templos do Espírito Santo de Deus. Nos leva a uma mudança de postura moral. No quarto impacto que essa doutrina da ressurreição tem nas nossas vidas, é o impacto fulminante sobre a morte. O maior medo do ser humano, é o medo da morte. Tudo que o homem faz, ele trabalha, ele ganha dinheiro, ele quer alimento, é por causa do medo da morte. E o texto diz o seguinte para nós: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressurgir da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A morte não é mais um sinal de desespero. Como diz Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: a morte não é mais sinal de desespero. A morte não é mais um quarto fechado sem janelas, como pensava Jean Paul Sartre. A morte é um quarto de janelas abertas para o trono de Deus. Eu gosto dessa palavra. A morte é um quarto com janelas abertas para o trono de Deus. Morrer é estar com Cristo. Morrer é estar com o Senhor. Morrer é ter realizado em nossas vidas aquilo que Deus propôs. Morrer é ter a herança da vida eterna. Nós já não tememos. Ninguém quer morrer, mas nós já não tememos essa morte, né? Quando Jesus voltar em majestade, aqueles que morreram voltarão com Jesus. Estarão naquele cortejo com Jesus, com os anjos, a trombeta tocando e você voltando. E aquele corpo preparado, incorruptível, você voltará nele. Quando os mortos hão de ressuscitar? Uma outra pergunta que o apóstolo Paulo responde nesse texto.
No versículo 20, ele fala: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Amém? Então virá o fim. Então quando nós vamos ressuscitar? Nós vamos ressuscitar na segunda vinda de Cristo, né? Uma primeira verdade que esse texto traz para nós é que essa ressurreição dos mortos, ela acontecerá. Depois, será na segunda vinda de Cristo, na parousia. A ressurreição de Cristo abriu o caminho para os que dormem. Aqueles que estiverem mortos, se Cristo vier depois da nossa geração, nós estaremos com Ele. Nós acreditamos firmemente que estaremos com o Senhor. Essa ressurreição era a garantia de que todos os que estão com Cristo receberão também um corpo de glória semelhante ao dele. Segunda verdade acerca desse ponto da ressurreição é que os mortos em Cristo serão bem-aventurados. E essa é uma verdade que para nós, nesse momento de dificuldades, onde a gente vê tantas crises, é uma verdade que nos alenta. 3 razões pelas quais nós somos bem-aventurados. Primeiro, aquele que morre em Cristo, ele descansa da sua fadiga. A gente vê, às vezes, pessoas, né? Chegou aos seus 90, 100 anos, estão cansados. O Senhor os leva, morreu em Cristo, descansou. Isto é o que a Bíblia chama de morte, por isso que a Bíblia chama a morte de sono. Os irmãos, atentem aqui que não é o sono da alma. A alma não dorme. Quando a gente morre, nós estamos com o Senhor na glória. A alma não dorme. Quem dorme é o corpo. Enquanto o corpo dorme, a alma entra imediatamente na glória. A alma entra imediatamente na glória. Ele está muito bem com o Senhor na glória. A Bíblia diz que uma segunda razão pela qual somos abençoados, somos bem-aventurados com essa ressurreição, é que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, a alma ou o espírito que está na glória com Jesus voltará com ele entre as nuvens. Vão participar desse cortejo glorioso que eu falei com vocês. Estaremos com o Senhor. Uma terceira razão pela qual somos bem-aventurados. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar antes da transformação dos vivos. Se Jesus volta hoje, nós seremos transformados. Mas quando ele estiver voltando, os mortos em Cristo já serão ressuscitados e estarão com seus corpos glorificados e incorruptíveis. Nosso corpo de glória se unirá ao Espírito, que virá com Cristo nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4,14 diz justamente isso. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A ressurreição será um evento repentino. O texto diz que, no momento, no abrir e fechar dos olhos, no ressoar da última trombeta, a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Uma quarta verdade é que na segunda vinda de Cristo, a morte será finalmente tragada pela vitória de Cristo na cruz. Olha o que diz o versículo 54. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
A morte é o último inimigo a ser vencido. Mas ela será vencida, graças à ressurreição de Jesus Cristo. E nós seremos ressurretos, para nunca mais morrermos, para termos uma vida glorificada, com um corpo glorificado. Então, nós reinaremos com Cristo, na sua segunda vinda, para sempre, com corpos incorruptíveis e imortais. Irmãos, a gente às vezes quando para pensar na nossa vida agora, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas se morrermos, o que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor, mais aprazível do que o que nós temos aqui agora. Olha a esperança que Deus tem para nós. Aquele seu parente, que a gente com lágrimas chorou porque ele foi para a glória, tenha certeza que ele está bem. Que um dia você vai se reunir com ele, e você vai sorrir com ele, e estaremos todos alegres, nos lembraremos de tudo, e não haverá mais choro. Quero concluir com quatro pontos. Primeiro, a ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. Não seguimos um Cristo morto, nós seguimos um Cristo vivo, um Cristo que nos orienta, um Cristo que é o nosso Rei. Segundo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que sua obra expiatória a nosso favor foi plenamente eficaz. Os nossos pecados foram lavados, foram remidos pelo sangue do Cordeiro. E com a sua ressurreição, essa demonstra a plena eficácia disso. Terceiro, a ressurreição de Cristo é a prova de que a morte não tem a última palavra. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A morte não tem a última palavra sobre nós. Ela foi vencida na cruz. E último, não haverá mais morte, nem choro. E por último, a ressurreição de Cristo mostra que a vida não é um simples viver e que a morte não é um simples morrer. Nós não estamos vivendo por acaso e nós também não morremos por acaso. Tudo tem um propósito. Se Cristo ressuscitou, também vamos ressuscitar. E vamos ressuscitar. E se vamos ressuscitar, importa-nos também trabalhar para Deus. A nossa obra no Senhor, ela não é em vão. Todos que estamos aqui, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Nós temos uma vida com propósito, até o dia do Senhor nos levar para a glória. E isso é importante. No versículo, eu quero terminar essa palavra com o versículo 58, em que o apóstolo Paulo, então, incentiva os irmãos de Coríntios. E ele está nos incentivando aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Que nós possamos estar assim, firmes e inabaláveis nessa esperança, na obra do Senhor, e sabendo que no Senhor o nosso trabalho, a nossa vida, não é em vão. Logo o choro, logo o sofrimento se passará. Estaremos com o Senhor e o Senhor já está conosco aqui. Amém? Que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos, esteja conduzindo os irmãos pelas mãos, que a nossa fé possa estar cada dia mais se fortificando no Senhor. Amém, pastor? Vou passar a palavra para o pastor, que ele vai agora fazer a nossa ceia. Que Deus esteja